com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, eu estou alegre por estar aqui cooperando com meu amigo pastor Eliseu, que já cooperou comigo e agora eu estou cooperando com ele. Então, irmãos, eu quero aqui em primeiro lugar agradecer a Deus, por essa oportunidade que Ele tem concedido para nós estar aqui, ter nos trazido em paz, nos protegido. E agradecer também ao pastor Eliseu pela confiança de me convidar para vir aqui ministrar para o Senhor. Eu nunca vi eu pregar, vai ser a primeira vez hoje, vai ser essa a última vez que eu venho. E eu não sou um pregador igual o pastor Eliseu, mas eu vou tentar me esforçar aqui para me oferecer aqui o melhor de mim para a igreja nessa noite, tá? E agradecer vocês por ter vindo aqui, estar aqui para me ouvir. E eu prometo para vocês que eu vou falar aqui só o que o Espírito Santo de Deus me conceder, tá bom? Vamos, irmãos, aproveitar que nós estamos em pé, vamos fazer a leitura do versículo do tema, que é em 2 Pedro. Segundo Pedro, o capítulo 3, o versículo de número 18. Segundo Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Temos para todos encontrar, para nós lermos todos juntos. Todos encontraram? Então vamos ler, diz assim, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim, agora, como no dia da eternidade. Amém. Vamos aproveitar que nós estamos de pé, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai, neste momento eu estou aqui diante da Tua igreja para ministrar a Tua palavra. Eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, que o Senhor fala conosco nessa noite por meio da Tua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor ponha palavras da minha boca, Pai, para que eu possa pregar a palavra do Senhor de acordo com a Tua vontade. E que eu venha falar aqui somente aquilo que o Espírito Santo de Deus já tem me revelado e o que Ele ainda vai me revelar neste momento. Peço, Senhor, meu Deus, fala conosco nessa noite por meio da Tua palavra. Que a palavra do Senhor possa ser direcionada a cada coração aqui, meu Pai, de acordo com a necessidade de cada um. Eu peço, Senhor, e te agradeço, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém? Graças a Deus. Irmãos, eu quero hoje aqui falar sobre uns assuntos bem importantes, para mim poder explicar para os irmãos o que é crescer na graça e no conhecimento. Eu quero falar aqui sobre o período da inocência. Quero falar sobre o período da consciência. E quero falar também sobre a inteligência, falar sobre o conhecimento, falar também sobre a graça. E quero falar também sobre a sabedoria. O período da consciência é a época que o homem vivia no paraíso. É o período da inocência. O período da consciência depois que ele peca, que ele conhece o bem e o mal. A inteligência é o que ele adquire depois do pecado, que é a inteligência e a capacidade de aprender. E quero falar também sobre o conhecimento, que o conhecimento é o armazenamento de conhecimento, o armazenamento daquilo que você aprendeu. E a sabedoria
é um conhecimento sobrenatural, e a graça, que é tomar posse de tudo aquilo que o Senhor Jesus nos oferece gratuitamente pela sua morte na cruz. O pastor Eliseu está aqui, ele é, para mim, um teólogo. Qualquer coisa que eu falar errado aqui, ele vai falar: ó, pastor, não é assim não. Então, tá, irmãos, houve um tempo no passado, no início, que Deus criou o homem e colocou-o no paraíso. Ele coloca o homem no paraíso e o homem é criado inocente. Ele vivia no paraíso, mas ele não resolvia nada. Tudo Deus resolvia por ele. Então, o homem não tinha um conhecimento do que era bom ou mal, do que era certo ou errado, porque o homem nem precisava disso. Ele não precisava conhecer o que era certo e o que era errado, porque ele não precisava resolver nada. Deus resolvia tudo por ele. Ele vivia num lugar onde não tinha problemas para ser resolvido. Ele vivia no paraíso onde tudo era bom, tudo era agradável, tudo era perfeito. Não havia necessidade de resolver nada. Então Deus cria o homem agora inocente. Mas só que Ele cria o homem no livre-arbítrio, mas Ele dá uma recomendação para o homem. Fala assim: olha, você pode comer toda a árvore que tiver no jardim, mas tem uma árvore que está no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal, ou do conhecimento do bem e do mal. Vocês não podem comer dela, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E eu fico imaginando, irmãos, o quanto o homem tem uma tendência para desobedecer. Deus pôs o homem no paraíso e deu só um mandamento para ele, um só: não coma o fruto dessa árvore. Vocês sabiam que se o homem tivesse obedecido esse mandamento, não tinha Bíblia hoje? A Bíblia tinha parado no capítulo 2, vamos dizer. Só a história da criação. Tinha parado na história da criação, porque a criação ela é somente o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis. Quando chega no capítulo 3, já é a tentação de Eva. Mas alguém pode pensar assim: então Eva pecou porque ela não tinha conhecimento, porque ela não tinha discernimento do bem e do mal, então foi por isso que Eva pecou. Não foi. Eva não pecou não é porque ela não tinha o conhecimento, mas é porque ela queria adquirir o conhecimento. A serpente fala para ela assim: olha, se você não é que se você comer dessa árvore você vai morrer, mas você vai ser igual a Deus, você vai conhecer o bem e o mal. E nesse momento ela desejou conhecer o bem e o mal. Não é porque ela não tinha que ela pecou, é porque ela queria conhecer o bem e o mal. E agora Eva participa daquele fruto e até então não acontece nada anormal, porque a recomendação Deus tinha feito para o homem. Mas depois que ela participa, ela pega e leva para o seu marido, e ele participa com ela. Ele pega e come daquele fruto, e naquele momento a Bíblia diz que os olhos deles são abertos. Naquele momento que eles participam, que os olhos deles são abertos, agora passa do período da inocência para o período da consciência, porque agora eles começaram a entender o que é certo e o que é errado. É tanto que a Bíblia diz que quando eles participaram daquele fruto, eles perceberam que eles estavam nus. Eles estavam nus. E eles não viam enquanto eles estavam no período da inocência. Agora, quando chega na consciência, aí eles percebem que eles estavam nus. E a Bíblia diz que ele vai e pega folha de figueira e faz uma veste para se cobrir, para que Deus não visse eles nus.
Daí para frente, eles já adquiriram a inteligência, a capacidade de aprender. Porque quando Adão toma a decisão de fazer aquelas vestes com folha de figueira, é porque ele já tinha uma inteligência, ele já conseguiu perceber que tinha algo agora que ele podia fazer. É por isso, irmãos, que hoje, tudo que nós damos conta de fazer, Deus deixa nós fazermos, e Ele só faz aquilo que nós não damos conta, porque depois que o homem adquire o conhecimento, ele tem as suas próprias decisões, ele faz as coisas do jeito que ele quer, e aí Deus deixa fazer. Só que a Bíblia deixa bem claro que um dia vai haver um juízo. E daí, irmãos, depois que Adão peca e mais Eva, que eles fazem essas vestes, a Bíblia diz que Deus vem visitar eles. Os irmãos conhecem a história, não vou contar a história porque não vai dar tempo. E aí agora Deus vem e faz uma veste de pele para eles, e pega neles e tira fora do jardim. E aí agora falou para eles: ó, agora você vai se virar, não. Você agora vai comer o que você plantar. Você agora vai viver do seu próprio suor. O que você fizer para comer, você vai comer. Se você não fizer, você vai morrer de fome. Mas agora você vai ter que se virar, porque agora você sabe o que é certo e o que é errado. Agora você sabe o que é bom e o que é ruim. Agora você conhece o bem e o mal. Então agora você vai se virar. E Deus tira ele do jardim. E agora, irmãos, começa, eu até gosto de falar nesse assunto, porque lá fora, no mundo secular, eles ensinam sobre a evolução, o evolucionismo. Eles não creem que o mundo foi criado por Deus, mas eles creem no evolucionismo que aconteceu para eles no passado. Só que teve sim um evolucionismo depois do criacionismo. Depois que Deus criou o homem, que ele peca, agora ele começa a evoluir. Ele começa a crescer no conhecimento. Ele começa a se desenvolver através da sua inteligência. Porque a inteligência é a capacidade de aprender. E o conhecimento é o armazenamento, é a capacidade de armazenar aquilo que você aprende. É a capacidade de você guardar aquilo que você aprende. E aí agora o homem começa uma luta pela sua sobrevivência. E cada vez ele vem inventando coisas para facilitar a sua vida. Aí depois nós vemos, depois que Adão e Eva pecam, nós vemos Caim e Abel vindo trazer a sua oferta a Deus. Aí já fala que Caim era lavrador da terra e Abel era cuidador de ovelhas, era pastor de ovelhas. Então agora eles já estão se virando, eles já estão cada um inventando algo para a sua sobrevivência. E aí vem de lá para cá, evoluindo. Eu não vou falar muito. Vem de lá para cá, evoluindo, até chegar em nós. Aí chegou na internet, aí computador, e aí a coisa ficou. É tão interessante, irmãos, que quando Adão e Eva pecam, Deus fala assim: olha, o homem agora é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Eu vou tirar ele do jardim antes que ele participe da árvore da vida e vive eternamente. Deus tirou o homem do jardim por causa disso. E agora Deus pôs ele na terra para trabalhar. E aí, irmãos, quando chega depois que passa essas coisas, aí chega a hora de Jesus se manifestar a sua graça. Daqui para frente eu vou falar sobre o conhecimento e a graça. Por quê? Porque o conhecimento que Pedro diz aqui é o conhecimento de Cristo, tá? Porque os outros nós conhecemos. Irmãos, antes disso eu quero ler um texto com os irmãos aqui. Abra a Bíblia de vocês aí, em 1 Coríntios, o capítulo, deixa eu ver se é o 3 ou se é o 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Eu quero ler um pequeno texto aqui com vocês,
para que eu possa explicar o que é crescer no conhecimento de Cristo. Tá? Todos acharam? É 1 Coríntios capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 1 Coríntios capítulo 2, quer dizer, nós vamos ler o versículo 11 e o 12. 1 Coríntios capítulo 3, nós vamos ler o versículo 11 e o 12. Capítulo 2, tá? Diz assim, ó. Deixa eu ver se eu vou enxergar aqui. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer. Pudéssemos o quê? Conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Dado gratuitamente por Deus. Então agora eu vou depois, deixa a Bíblia aberta aí, que nós vamos ler mais 2 versículos aí nesse ponto. Presta alguma coisa para mim aí. Para me segurar essa sua. Então ele diz assim: como o homem entende as coisas do homem, se não é o seu espírito? Então, irmãos, o nosso espírito, ele faz nós adquirir conhecimento material. Nós aprendemos através do nosso espírito a dirigir, aprendemos a tocar violão, aprendemos a fazer tanta coisa, trabalhar, um trabalha de uma coisa, outro trabalha de outra. Isso aí nós adquirimos esses conhecimentos através do nosso espírito. Porque é por isso que o morto não consegue fazer nada, porque o espírito sai dele. E aí o nosso espírito, ele faz nós compreender as coisas nossas, as coisas naturais, as coisas da terra. Então, através do nosso espírito, nós adquirimos conhecimento para o bem-estar nosso, materialmente ou fisicamente falando. Agora, quando nós partimos para aprender algo de Deus, aí nós precisamos outro conhecimento, que é a sabedoria. O nosso conhecimento é chamado de inteligência. Essa inteligência, ela veio de Adão até nós, ajudando nós a se desenvolver, porque crescer no conhecimento é desenvolver, é continuar cada dia mais aprendendo. Aí você vai crescer. Agora o nosso espírito faz nós crescer fisicamente ou materialmente, mas para que nós crescemos espiritualmente, como Pedro diz aqui, crescer no conhecimento de Jesus, nós precisamos de sabedoria. Mas o nosso conhecimento, ele vem junto, tem que andar junto com a sabedoria para nós entender as coisas de Deus. Porque se o nosso conhecimento, se a nossa inteligência ela andar sozinha, nós não vamos conseguir aprender as coisas de Deus. Eu vou mostrar para vocês agora por quê. Vamos ler ainda no mesmo tipo que nós estávamos, em 1 Coríntios capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 13 e o 14. Olha o que diz. 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 13 e o 14. Nós vamos ler para vocês verem o que diz. Diz assim, ó. Olha o que fala. Ele continua falando. As quais também falamos não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Eu vou parar aqui, depois eu continuo o 14. Quando eu li esse versículo a primeira vez, que fala assim, comparando as coisas espirituais com as espirituais,
que nós compreendemos as coisas de Deus, comparando as espirituais com as espirituais. Eu falei assim, esse versículo não tem sentido. O que é comparar uma coisa? Por que nós comparamos uma coisa espiritual com uma espiritual? E aí eu comecei a orar, porque eu sou assim, irmãos, eu aprendi muito com os irmãos, aprendi muito, mas eu aprendo muito também na oração. Eu faço um propósito de oração para Deus me dar a interpretação de texto. E eu quis a interpretação desse versículo, porque ele fala comparando as coisas espirituais com as espirituais, parece que não tem sentido. E aí Deus me levou eu lá nos Evangelhos de Cristo. Nos Evangelhos de Cristo, quando Jesus ia pregar, que ele ia falar sobre o céu para aquelas pessoas que não tinham o Espírito Santo de Deus em vossas vidas. Eles não tinham o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, então eles não conseguiam entender as coisas de Deus, as coisas espirituais. Aí Jesus pegava algo material, algo terreno, e comparava com o céu, para que eles pudessem entender como era o céu. Quantas vezes nós vemos Jesus falando, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada no mar, o reino do céu é semelhante a uma pérola, o reino do céu é semelhante a isso, semelhante a aquilo. Ele pegava algo da terra e comparava com algo com o reino do céu, para que as pessoas pudessem entender, porque eles não conseguiam entender espiritualmente, porque as coisas de Deus a gente só entende através do Espírito Santo de Deus. Mas como explicar comparando as coisas espirituais com as espirituais? Como nós hoje temos o Espírito Santo na nossa vida, não precisa mais contar parábolas para nós entender. Não precisa pegar algo terreno e comparar com algo celestial para nós entender. Nós já entendemos diretamente o espiritual. Nós podemos pegar o espiritual e comparar com o espiritual, porque nós entendemos, porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Louvado e exaltado é o nome do Senhor para sempre. Vamos ler o versículo 14 agora. O versículo 14. Ele diz assim, ó. Ele diz assim no versículo 14, ó. Eu estou no capítulo, deixa eu achar aqui, irmãos. Versículo 14. O versículo 14. Ora, olha o que é que diz aqui, ó. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode, que lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se decidem espiritualmente, através do Espírito Santo de Deus. Então, se você não consegue compreender algo da palavra de Deus, busca sabedoria. Tiago capítulo 1 e versículo 5. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, irmãos, vocês observam que a inteligência o homem adquiriu lá na época ainda do paraíso, e vem nos acompanhando. Mas essa inteligência, ela nos ajuda a conhecer as coisas terrenas, mas para que nós entendamos as coisas do céu, nós precisamos ser do discernimento através do Espírito Santo de Deus. E interessante que esse Espírito Santo nós recebemos dele, sabe quando? Quando a graça se manifestou. Jesus sobe para o céu e fala assim: agora eu vou mandar para vocês o Consolador, vou mandar o Espírito Santo para vocês. E esse Espírito Santo é que faz nós compreender as coisas do céu, as coisas de Cristo, através da graça de Jesus. Então o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus, porque isso lhe parece loucura. Irmãos, vocês querem ver um negócio? Eu vou fazer uma comparação para que vocês vão entender melhor. Você chega num homem incrédulo e fala para ele assim: rapaz, você sabia que Jonas ficou 3 dias vivo dentro da barriga de um peixe no fundo do mar? Ele vai falar: você está doido. Aonde uma pessoa vai ficar vivo 3 dias dentro da barriga do peixe, no fundo do mar? Se uma pessoa com 4, 5 minutos ele está morto.
Aonde? Vocês estão entendendo por que a Bíblia diz que parece loucura? Porque eles não conhecem o poder de Deus. Se nós for falar para eles sobre o poder de Deus, eles vão falar que nós somos loucos. Eles não conseguem compreender, porque eles não têm o Espírito Santo de Deus em vossas vidas. Agora nós que temos o Espírito Santo de Deus, faz nós entender as coisas de Deus. Ele nos dá um discernimento espiritual. Então, falando sobre conhecimento, eu quero falar um pouco sobre conhecimento, porque eu vou explicar para vocês outra coisa. Quando nós pedimos sabedoria para Deus, para entender as coisas de Deus, a sabedoria, Ele nos dá sabedoria. Essa sabedoria, ela nos ajuda a entender tudo. A Bíblia diz que, nesse texto aqui, diz que o homem espiritual compreende tudo. Quer dizer, ele compreende o material e o espiritual. Mas eu quero dizer um negócio para vocês. Nós que fazemos curso teológico, que estudamos teologia, uma coisa que é muito importante nas nossas vidas é chamada de humildade. Porque se você não for humilde, você não vai querer aprender com alguém. Você vai sempre achar que você sabe mais do que o outro. Eu? Aprender com o Eliseu? Eu não. Ó, Deus. A Bíblia diz que Ele usa os que não são para confundir os que são. Tá? Ele usa os que não são para confundir os que são, os que não são para confundir os que são. Às vezes aquela pessoa que você acha que não tem capacidade para te ensinar é exatamente o que você precisa para te ensinar. E eu tinha um negócio comigo, irmãos, que graças a Deus, Deus me libertou, depois que eu tomei uma surra. E eu falava assim, não, eu não vou estudar não. Para ser pastor hoje você tem que ter no regime da nossa igreja, na constituição da nossa igreja, para ser um pastor hoje tem que ter o segundo grau completo e tem que ter no mínimo 2 cursos teológicos, como o curso básico e o médio. Aí eu falava assim, eu vou estudar nada, fazer curso de teologia, eu vou nada. O pastor, se eu tiver de ser pastor, o pastor vai ter que me consagrar, ele não vai parar no ministério. Aí quando um dia, irmãos, eu estava no ensino para obreiro, e o irmão estava ensinando, eu lembro até um pouco sobre o que. Tem um versículo na Bíblia que um rei manda uma carta para o outro, e fala assim para ele, olha, se você tiver, agora eu não me lembro se é 200 ou 2.000 cavalos, homens para montar nos cavalos, eu vou te enviar esses cavalos, mas você precisa ter alguém para montar nele. Se você tiver, aí ele ensinou sobre estar preparado. E aí ele falou assim, ele nunca tinha me visto, irmão. Falou assim, sabe você que fala que o pastor não vai travar o seu ministério, que você não vai estudar, que se você tiver que ser pastor ele vai te consagrar? Você sabe o que você está fazendo? Quem está travando o seu ministério é você, porque você sabe que precisa estudar e você não estuda. Falou desse jeito para mim, sem nunca ter me visto. Você que está travando o seu ministério, porque você sabe que você precisa se preparar para que o seu ministério tenha êxito, e você não está querendo se preparar. Então você é o travador do seu ministério. Você quer ter um ministério brilhante? Você quer ter um bom ministério? Estude. Crescer no conhecimento da palavra é estudar ela. Eu tenho vários versículos marcados aqui, eu não vou ler porque não vai dar tempo. Mas eu vou citar alguns para vocês. Uma certa vez eu esperei fazer uma pergunta para Jesus: Senhor, se uma mulher teve 7 maridos e aí morreu tudo, ela morre também, aí chega lá no céu, quem é que vai ser o marido dela? Porque é 7? Ela não vai ter 7 maridos lá no céu, quem será o marido dela?
Sabe como responde Jesus? Vós erreis por não conhecer as Escrituras. Vocês estão errados, não, vocês devem errado, porque vocês não conhecem as Escrituras. Porque lá no céu não tem casamento. Lá no céu nós seremos semelhantes a anjos. Não é seremos anjos, só semelhantes a eles. Lá no céu não vai ter casamento. E tem outro lugar que Jesus fala assim: examinai as Escrituras e buscai ter nela a vida eterna. Examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim, e procurai a ter nela a vida eterna. Nós precisamos estudar a palavra. E é tão interessante que Jesus diz assim: eu sou o pão da vida, e aquele que se alimenta de mim tem a vida eterna. E João escreve aqui na primeira epístola de João aqui, ele escreve assim, que 3 testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Mas então quem ficou sendo a palavra aí? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Quem é a palavra? Jesus é a própria palavra. Então nós precisamos se alimentar dele. Porque tem tanta gente se alimentando com os pregadores aí que não tem compromisso na internet, que não é brincadeira. O Moliseu, eu seguro a palavra. Esse aqui vocês podem assistir ele, porque ele não prega heresias. Tem crente que fala assim: eu não vou na igreja hoje não, eu vou ficar aqui em casa assistindo uma pregação, que é a mesma coisa, é mais custa. Vocês sabem por quê? Porque quem se preocupa com a salvação de vocês somos nós que estamos aqui ensinando vocês. Aqueles que estão lá na internet, eles só querem like, eles só querem ganhar dinheiro nas nossas costas. Eles não estão nem aí se nós estamos indo para o céu ou para o inferno. O que ele quer é ganhar dinheiro enquanto nós estamos indo em direção ao inferno. Você quer aprender? Aprende com o seu pastor. Você quer crescer no conhecimento do Senhor? Aprenda com o seu pastor. Aprenda com o seu obreiro. Aprenda com aquele que tira tempo para estudar, para te ensinar, para te dar um alimento sadio, saudável. Não é aquele alimento que você quer comer, mas é aquele alimento que você precisa comer. Você quer crescer no conhecimento? Aprende cada dia mais. Mas Vanessa, você não falou sobre crescer na graça ainda. Você não falou sobre crescer na graça. Você quer crescer na graça? Você quer crescer na graça? Seja um crente cheio do Espírito Santo. Seja um crente que tem tempo para orar, que tira tempo para orar. Ninguém tem tempo para orar. Ninguém tem tempo para ler a Bíblia. Ninguém tem tempo para ir na igreja. Ninguém tem tempo para nada nessa vida que nós vivemos. Nós precisamos tirar um tempo. Nós precisamos tirar um tempo para orar. Nós precisamos tirar tempo para ler a Bíblia. Nós precisamos tirar tempo para ir na igreja. Nós precisamos tirar tempo para fazer algo para Deus. Crescer na graça é quando você toma posse daquilo que Jesus ofereceu na cruz do Calvário e começa a andar por ele. Ele fala assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é o caminho? Andai por ele. Ele é a verdade? Anda em verdade. Ele é a vida, né? Então anda no caminho em verdade para você ter a vida. Crescer na graça é quando você busca as coisas de cima, quando Paulo fala, buscar as coisas que vêm de cima. Crescer na graça é quando você observa aquele versículo que Paulo fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixei levar por nenhuma. Todas as coisas me são lícitas, mas eu busco aquelas que me edificam espiritualmente diante de Deus. Porque crescer no conhecimento é quando você aprende com o seu irmão ou com alguém. Agora, crescer na graça é quando você toma posse daquilo que você já aprendeu. Jesus diz assim que aquele que ouve a sua palavra e guarda é semelhante a um homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Então, se você ouve e guarda, você está crescendo espiritualmente na graça de Cristo.
Agora ele diz que aquele que ouve e não as pratica é como o homem que constrói uma casa sobre a areia. Não tem base, não tem fundamento, não tem equilíbrio. E aí não tem como crescer na graça se você não guardar os mandamentos do Senhor. Então, irmãos, é isso que nós precisamos colocar na nossa mente. Nós precisamos aprender cada dia mais o melhor. Que cada dia mais nós possamos procurar caminhar em direção ao céu, buscando as coisas que vêm de cima, as coisas que edificam, as coisas que nos aproximam de Jesus. Porque nós temos 3 coisas em nossas vidas que cada dia ou está nos aproximando de Deus ou está nos afastando dele. Uma delas são nossos pensamentos. O nosso pensamento todos os dias ou está nos aproximando de Cristo ou está nos afastando dele. As nossas palavras e as nossas obras. E eu vou deixar somente um recado aqui para vocês. Nunca esqueça que você é crente. Porque o dia que você esquecer que você é crente, você está pronto a desviar. Está prontinho para desviar. Mas como é que eu vou fazer para mim não esquecer que eu sou crente? Sabe como assim, ó? Eu não vou fazer isso porque eu sou crente. Eu não vou falar isso porque eu sou crente. Eu não vou ficar pensando isso porque eu sou crente. Eu não vou lá porque lá não é lugar de crente ir. Eu não vou ficar olhando para isso porque isso não é coisa de crente ficar olhando. É só nós nos corrigir. Não precisa o pastor ficar corrigindo nós. Nós mesmos podemos nos corrigir. E que Deus possa continuar abençoando poderosamente cada um de nós. E que nós possamos conseguir crescer na graça do Senhor e no conhecimento da sua palavra. E tomar posse da graça de Deus. Porque Jesus um dia, Ele abriu os braços na cruz do Calvário, para que Ele pudesse nos abraçar e nos levar ao céu. E eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus.